render totalmente. Aprenda com Paulo. E eu estou dando esse exemplo a partir desse texto. Você pode aprender com tantos outros. E a gente pode aprender com o nosso mestre por excelência. Aprenda com Jesus. Ah, gente, é impossível falar rápido desse texto. Por isso que eu digo que eu vou voltar nele outro dia. Olha, queridos, olha o que diz aqui. Ele vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, vocês querem se render totalmente? Aprendam com Jesus. O que eu vou aprender com Jesus, Ritinha? A se esvaziar. A ser servo. Olha, se esvaziar. Essa é uma declaração poderosa. O verbo grego significa derramar até que tudo se vá. Se tornar vazio. Mesmo sendo Deus, Ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ele foi 100% homem, mas Ele foi 100% Deus. Ele poderia, se você vai lá e lê em Mateus 4, a tentação de Jesus, quando Satanás vai dizer para ele, tudo que ele, se você é o filho, ele poderia fazer tudo aquilo. Porque ele era Deus. Ele poderia transformar pães, pedras em pães. Ele podia transportar. Ele poderia pedir anjos para o guardarem e ele ser protegido. Mas ele veio para obedecer. Ele não veio para atender a expectativa nem de Satanás, nem da mãe dele. Estava numa festa de casamento. Terminou o vinho. E Maria vai dizer, filho, acabou o vinho. Ele disse, mulher, que tenho eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora. E ela sabia que ele ia fazer alguma coisa. Porque ela vai dizer aos serventes, façam tudo quanto ele vos mandar. E ele transformou água em vinho. Na hora certa. No tempo de Deus, não para atender uma expectativa humana, porque ele se esvaziou de si mesmo. Eu não sei, já foi dito aqui algumas perguntas, eu não sei como é que você veio, quais são os seus desafios, quais são as suas frustrações, como é que está aquela sua lista de oração, dos seus direitos, dos seus deveres. Eu quero te convidar a um desafio pesado. Pega essa lista e apresente a Deus. E você vai dizer, Deus, esses meus direitos, eu abro mão. Porque eu quero aprender com o Senhor, que se esvaziou de si, para que a vontade de Deus seja feita na vida dele e foi feita nele, para que a nossa vida seja feita conforme a vontade dele. Deus, eu quero a sua vontade. Tá bom, você quer a minha vontade? Então se esvazie da sua vontade, para que a minha vontade seja feita. Não é preencher o cheque e dizer, Deus, assina aí para mim. Deus, eu já fiz o pacote de férias, está tudo certo. Afinal de contas, eu mereço. Paga aí para mim, Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor sabe que eu mereço. Eu trabalhei o ano todo. E você perguntou para ele se é para ir? Estou falando, ó, minha mão está aqui, ó. Tudo. Todos os 10 dedos. E os dos pés também. Jesus abriu mão da vontade dele, para que a vontade do Pai fosse feita. E aí habita a nossa vitória. Ele se esvaziou. E ele tomou a forma de servo. A palavra traduzida aqui como servo é doulos, que significa escravo, servo, homem de condição servil.
se rende à vontade do outro. Pastor Marquinhos tem dado aqui lições maravilhosas sobre servo. Rendamos-nos totalmente à vontade dele. À vontade dele. E aí nós estávamos estudando esse texto, eu estava estudando esse texto com a minha filha. E estávamos nos alegrando com o Senhor. Sabe por quê? Quando ele diz, ele se esvaziou, ele se apresenta como não tendo nada, mas ele possuía tudo. Ele era servo, mas na verdade, ele é o Senhor, Criador e sustentador do universo. É com ele que nós precisamos aprender a colocarmos nele a nossa causa, porque ele julga retamente. É um convite à confiança incondicional. Ele se anulou, ele se esvaziou, quando na verdade, olha que coisa mais maravilhosa. Ele se fez visto sem nenhuma beleza, mas ele era o mais lindo de todos. Ele se fez visto como fraco, mas ele é o Todo-Poderoso. Lá no Getsêmani, quando os soldados chegaram procurando, ele perguntou: quem estás procurando? Que procuras? Jesus. Ele falou: sou eu. O que aconteceu com os soldados? Desmaiaram. O autor aos Hebreus fala isso. Ele se entregou a si mesmo a Deus por nós. Aprendamos com ele, queridos. O Todo-Poderoso. Ele se fez visto como homem, mas ele era o próprio Deus encarnado. João escreve isso. Mesmo sendo Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Aprendamos com ele, queridos. E por fim,